Santo, 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 Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga, glória a Deus. É um enorme e grande prazer que eu venho até a vocês da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus, neste último sábado do mês de novembro de 2025, sábado dia 29 de novembro. Prosseguir então assim com vocês, meu amigo, minha amiga, com a série de mensagens que nós estamos sobre a parábola das 10 virgens. É bem verdade que nós já temos 10 partes sobre essa série de mensagens sobre a parábola das 10 virgens. A primeira parte que nós vimos tem como tema quem são as 10 virgens. A segunda parte que tem como tema quem são as virgens loucas e prudentes do reino dos céus. A terceira parte que tem como tema por que as virgens loucas elas viviam sem azeite de reserva nas suas vasilhas, o que simboliza o azeite na Bíblia Sagrada. A quarta parte que tem como tema por que as virgens loucas elas viviam com as suas lâmpadas apagadas, o que representa a lâmpada na Bíblia Sagrada. A quinta parte, por que as virgens loucas e prudentes elas adormeceram com a demorada do noivo, o que representa o sono na Bíblia Sagrada. A sexta parte que tem como tema por que à meia-noite ouviu-se um grito, o que representa o horário da meia-noite na Bíblia Sagrada. A sétima parte que tem como tema a sabedoria das virgens prudentes em valorizar as bênçãos espirituais e a sua constância em manter uma vida de vigilância. A oitava parte que tem como tema a vida de distração das virgens loucas os fez ficar para o lado de fora de casa. A nona parte que tem como tema quem é o noivo citado na parábola das 10 virgens. E a décima parte que tem como tema que vimos a semana retrasada, quando será a segunda vinda do noivo, no caso, o Senhor Jesus Cristo. E hoje então vamos conhecer a 11ª parte. Essa 11ª parte tem a ver com as virgens prudentes, que são os homens, as mulheres que entregaram a sua vida para Cristo. Vou fazer oração e na sequência o Espírito irá administrar por intermédio do missionário, como sempre, em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, é uma honra e um prazer estar em oração em Tua presença. A Tua palavra ela declara dizendo o seguinte, que acheguemos, portanto, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e graça e socorro em ocasião oportuna. Senhor Jesus, o Senhor declara na Tua santa palavra no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo de número 3, dizendo o seguinte, que a vida eterna é esta, que te conheçam a Ti como o único Deus vivo e verdadeiro que existe, e a Jesus Cristo, a quem Tu enviaste. O apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo número 28, declara o seguinte, que filhinhos, permanecei nele, para que tenhamos confiança, para que quando Ele se manifestar não sejamos confundidos com Ele na sua segunda vinda. Senhor Jesus, que o Teu Espírito venha me usar, a fim com que o Senhor possa convencer essa pessoa do pecado, do juízo e da justiça, para que quando o Senhor se manifestar, ela não venha a ser confundida na sua segunda vinda, mas ela venha a ser vista pelo Senhor, entregando a sua vida para Cristo Jesus Cristo. Toma a direção dessa 11ª parte. Só tenho que louvar e agradecer de coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga como missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Para essa 11ª parte, da série de mensagens que nós estamos sobre a parábola das 10 virgens, que tem a ver com as virgens prudentes, com aqueles homens e mulheres que entregaram a sua vida para Cristo e que militam fazendo a vontade de Deus nesse solo terrestre. Está em 5 textos do cânon sagrado da Nova Aliança. O primeiro texto está no Evangelho de Mateus, capítulo número 25, versículo número 6. Diz o texto sagrado que, mas à meia-noite ouviu-se um grito,
Eis aí o noivo, sai ao seu encontro. O segundo texto está na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 15, versículo de número 52. Diz o texto sagrado que no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. O terceiro e o quarto texto está na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo número 4, versículo de número 16, 17, diz o sagrado que, porquanto o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, descerá do céu com alarido e com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 17. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E o quinto texto está no livro da profecia, Apocalipse, capítulo número 1, versículo de número 10, o apóstolo João falando. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim uma voz como de trombeta. Glória a Deus, e que o Espírito do Senhor Jesus fale por mim. Para essa 11ª parte da série de mensagens que nós estamos sobre a parábola das 10 virgens, a 11ª parte ela tem como tema a trombeta será tocada, e somente as virgens prudentes irão de conseguir ouvir o toque da trombeta e serem arrebatadas juntamente com o Senhor Jesus Cristo, e serem arrebatadas juntamente com o Senhor dos ares, e a encontrar o Senhor Jesus Cristo, será arrebatado juntamente com o Senhor nas nuvens, a encontrar o Senhor Jesus Cristo nos ares. A semana retrasada vimos a 10ª parte, que tem como tema quando será a segunda vinda do noivo, no caso que é o Senhor Jesus Cristo. E vimos da parte do Espírito de Deus que a segunda vinda de Cristo ela seria precedida de sinais. E essa 11ª parte tem a ver no que diz respeito às virgens prudentes. A palavra de Deus, ela declara, dizendo, o apóstolo Paulo na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, versículo de número 52, ele declara o seguinte, que no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os que morreram ressuscitarão, a trombeta soará, e os que morreram, os que estiverem vivos, serão todos transformados. Eu fui pesquisar, a palavra trombeta, a trombeta é um instrumento de sopro, feito de metal ou de buzina. Especificadamente, ela é feita do pelo do carneiro. Na antiga aliança em Israel, a trombeta ela é feita do osso do carneiro. É um instrumento que serve, que era utilizado pelo povo de Israel na antiga aliança, que é para fazer anunciação de guerra, anunciação de festa ou anunciação de eventos que irão de acontecer. E exatamente sobre a trombeta ela é muito referenciada na antiga e na nova aliança, e será o instrumento que irá de ser utilizada por Deus, que é para alertar, que é para assim então chamar o povo de Deus, que no caso são as virgens prudentes, que é para virem ao encontro do Senhor dos ares. O apóstolo Paulo, na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo número 4, versículo de número 16 e 17, ele declara o seguinte, que
porquanto o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido e com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morrerem em Cristo serão ressuscitados. 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. A palavra arrebatamento significa ser arrancado por força. O arrebatamento ele é citado na Nova Aliança, o arrebatamento da igreja, e Paulo ele teve a revelação sobre este evento que não tem data prescrita na Bíblia Sagrada, e que será um evento que também irá de marcar a vinda de Cristo, porque Deus ele irá de fazer justiça neste planeta, mas Deus ele não irá de fazer justiça sem primeiro antes salvar, retirar as virgens prudentes desse solo terrestre, que no caso são aqueles homens, aquelas mulheres que entregaram a sua vida para Cristo Jesus e que estão na postura de virgens prudentes. Já no Evangelho de Mateus, exatamente o capítulo número 25, versículo número 6, que fala sobre a parábola das 10 virgens. Diz o texto sagrado que no versículo 6 que, mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis aí o noivo, sai ao seu encontro. Esse grito, meu amigo, minha amiga, que se ouviu à meia-noite, nada mais é do que alarido. Eu fui pesquisar, a palavra alarido significa estrondo, trombeta. É um som que irá de causar terror a princípio para os ímpios, mas que irá de servir como uma chamada para as virgens prudentes, que são aqueles homens, aquelas mulheres que irão de se encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares. Você vê como é que Deus ele funciona, meu amigo, minha amiga, aqui. No dia do arrebatamento da igreja, não irá de se ter tempo de se despedir de ninguém. Por isso que você vê que no sermão profético de Jesus Cristo sobre a sua segunda vinda, mencionado no Evangelho de Mateus, capítulo número 24, exatamente no versículo 36, ele fala que aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos nos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. O dia que a trombeta irá de tocar e que o povo de Deus irá de desaparecer desse solo terrestre, será um momento que irá de causar terror, que irá de causar pânico no mundo inteiro. No mundo inteiro, porque você vê que Paulo ele fala que primeiro os mortos, porque tem muitas pessoas que morreram vivendo a sua vida para Cristo, que morreram como cristãos, que morreram como homens e mulheres que eram devotos ao Senhor, que eles entregaram a sua vida para Cristo. A palavra diz que serão primeiro esses que irão de ir a encontrar-se com o Senhor nas nuvens. Sabe o que é o arrebatamento, meu amigo, minha amiga? O arrebatamento é um rapto. É um rapto que quando a trombeta irá de ser tocada, as pessoas que estão com Cristo, que estão bem espiritualmente, que são aqueles homens e mulheres que estão na posição de virgens prudentes, eles irão de ouvir um som que eles irão de perceber que é o Senhor que está chamando eles, que é para se encontrar com Ele nas nuvens. E você vê que esse será um momento terrível. Por quê? Porque não irá de se dar tempo de se despedir ninguém. Porque Paulo ele fala na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo número 52, fala diz o seguinte, que no momento, no abrir e fechar de olhos. Olha, a ciência ela já foi pesquisar quanto tempo dura um abrir e fechar de olhos. Sabe quanto tempo dura, meu amigo, minha amiga, um abrir e fechar de olhos? 1 milésimo de segundo. Ou seja, será um rapto que irá de criar um terror no mundo inteiro. Porque existem muitos homens, muitas mulheres que são cristãos, que ocupam posição de destaque nesse solo terrestre, que são pilotos, que
são empresários, que são da classe alta, da classe média, eles estarão fazendo as suas atividades normais. Quando a trombeta soar, eles serão raptados, eles serão arrancados desse solo terrestre. E o pior dessa história é que o pior do dia do arrebatamento é que quando acontecer, Deus ele irá de apagar a memória dos cristãos, exatamente que é para eles não terem mais tempo de pensar na vida deles que eles deixaram aqui na terra, nos seus amigos, nos seus membros da família. A memória deles estará completamente apagada. Quando eles abriram os olhos, eles já estarão todos assentados numa mesa, juntamente com o Senhor Jesus Cristo nos ares. Por isso que você vê como é que Deus ele funciona, meu amigo, minha amiga. Não tem data na Bíblia prescrita que é para a segunda vinda de Cristo, como também não tem data prescrita para o arrebatamento da igreja. O que significa dizer, Deus ele fez exatamente de propósito, que é para provar a nossa fé, que é para ver se de fato as pessoas elas querem Deus, elas querem se voltar para o Senhor. Por isso que você vê que essa história sobre o arrebatamento da igreja, tem pessoas que falam sobre a missionária lá. Eu já estou fora da igreja, já estou a caminho de 30 anos que eu estou fora da igreja aqui. Eu tenho visto que Jesus iria de voltar com o arrebatamento, não irá de acontecer. E o missionário está falando que isso irá de acontecer. Olha, meu amigo, minha amiga, sabe por que o arrebatamento ainda não aconteceu? É por causa da longanimidade do Senhor. Deus é longânimo. Olha, a misericórdia do Senhor é tão grande demais que Ele não quer que alguns se percam, mas que venham ao arrependimento. Só por esse motivo, senão, meu amigo, minha amiga, se o arrebatamento acontecer hoje, muita gente vai ficar, mas só que irá de acontecer no tempo de Deus, na hora de Deus. Esse evento irá de acontecer. E a triste notícia é que a igreja do século XXI, ela está muito distraída. Está muito distraída sobre a pregação do arrebatamento da igreja, sobre a pregação da vinda de Cristo. Sabe qual é a atenção do povo de Deus hoje? É exatamente que é para as mensagens de superação. As pessoas hoje elas estão mais interessadas em ouvir mensagens que vai lhes ajudar a se realizar nesta vida, a se estabelecer nessa vida, a aumentar a sua autoestima. Só que, meu amigo, minha amiga, Cristo ele fala que nós não devemos viver ansioso com a nossa vida, quanto que nós iremos de comer, beber ou vestir, nem com o nosso corpo. Ele fala, ele até usa um termo, não vos preocupeis com a vossa vida. A nossa vida, meu amigo, minha amiga, é como a erva do campo que hoje existe e amanhã ela é jogada no fogo. E Satanás ele tem conseguido desviar a atenção do povo de Deus no que diz respeito à mensagem do arrebatamento da igreja, que é para quando a trombeta de Deus tocar, a maioria ficar. E ele tem conseguido fazer isso como? Enchendo as pessoas de muitas preocupações. Você vê que hoje a prioridade de muitos a prioridade de muitos hoje é simplesmente se realizar nessa vida. As pessoas querem se realizar, as pessoas querem realizar os seus desejos terrenos, e elas se esquecem que tem esse evento que não tem data especificada na Bíblia Sagrada, que se a trombeta tocar elas vão ficar. Porque, meu amigo, minha amiga, o que Deus ele preparou para aqueles que irão de participar das bodas do Cordeiro, que irão de participar do arrebatamento da igreja e se encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares, é algo inimaginável, porque o apóstolo Paulo ele fala na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 2, versículo de número 9 e 10, ele fala dizendo o seguinte, que nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para todos aqueles que nele, para todos aqueles que o amam. O que Deus ele preparou para o seu povo é algo inimaginável à razão humana. Por isso que Cristo ele usa esse termo no Evangelho de João, no capítulo de número 14, versículo 1,
2, 3, fala Deus que não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, eu vou preparar-vos lugares. E quando eu for e preparar-vos um lugar, voltarei outra vez e vos levarei comigo para onde eu estiver, estejais vós também. Cristo ele foi preparar um lugar, uma morada, uma casa para as virgens prudentes, que são aqueles homens, aquelas mulheres que estão aqui nesse planeta Terra, ou aqueles que já morreram em Cristo, que viveram a sua vida se afastando do pecado, pregando a palavra de Deus, levando uma vida de santidade e não se contaminando com as distrações que esse mundo oferece. A pergunta que o Espírito do Senhor tem para você e para mim: se a trombeta tocar, você vai ficar ou você vai subir? Sabe por que a mensagem do arrebatamento foi excluída? Porque a igreja ficou cega. A igreja ficou cega, a igreja ficou desviada para aquilo que não é prioridade. Hoje, se você vê e ouvir a pregação que muitos têm exposto nas redes sociais, são mensagens que massageiam o ego das pessoas. São mensagens de autoajuda, são mensagens adulteradas, são mensagens prostituídas, são mensagens simplesmente que estimulam o ego das pessoas e a ganância das pessoas em querer se realizar aqui nesse solo terrestre. Se você é um cristão que a tua ambição, a tua ganância é simplesmente viver bem nessa terra, então você é um louco, você é uma virgem louca. Por isso que o apóstolo Paulo ele usa esse termo na sua epístola aos Coríntios, que se esperamos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se você, meu amigo, minha amiga, quer Deus, simplesmente quer para viver bem, quer para o teu corpo não ficar doente, quer para você casar, quer para você ter uma vida abastarda aqui na terra, quer para você simplesmente satisfazer os teus desejos, você é o mais infeliz de todos os homens. Deus ele não quer que você viva assim. Deus ele não quer que eu e você vivamos simplesmente em função dos nossos interesses. O Senhor nos chamou que é para nós partilhar a vida que Ele tem nos dado, porque Paulo ele fala que nós seremos transformados. Sabe o que significa dizer, meu amigo, minha amiga? Porque isso é uma promessa. Todos aqueles que morreram em Cristo e todos aqueles que estão vivos aqui nessa terra e que não morrerem, que irão de participar e que permanecerem firmes na vida do Senhor, eles serão transformados, eles terão um corpo incorruptível. Sabe o que significa dizer um corpo incorruptível? Um corpo semelhante ao corpo de Jesus Cristo, um corpo onde a morte, onde a doença, onde o pecado não consegue tocar, um corpo glorificado. Essa é a promessa que as virgens prudentes, os homens e as mulheres que vivem para Deus, irão de usufruir, irão de experimentar um corpo glorificado. A pergunta é, meu amigo, minha amiga, se a trombeta tocar, você vai ficar ou você vai subir? Porque, meu amigo, minha amiga, não se irá de ter tempo de se despedir de ninguém. Porque se Deus, ele, quando a trombeta tocar, aqueles que são virgens prudentes, que são aqueles homens, aquelas mulheres que vivem para Deus, Deus irá te apagar a memória, exatamente que é para eles não pensarem mais no solo terrestre e eles irem se encontrar juntamente com o Senhor Jesus Cristo nas nuvens, nos ares, na morada que Cristo ele preparou e que já está reservada aqui para aqueles que estão a militar, vivendo uma vida para Deus, vivendo uma vida de pureza, de limpeza e de santidade. Meu amigo, minha amiga, o que Deus preparou para quem é povo de Deus, para quem é filho de Deus, nada nessa vida se compara. As pessoas hoje se gabam com o dinheiro, com os prazeres que essa vida oferece, com o sexo, com o poder, com as festas, com as distrações que essa vida oferece. Mas o que Deus preparou, meu amigo, minha amiga, para quem é povo de Deus, para quem é filho de Deus, nada nessa vida se compara. Por isso, vê só, e uma das promessas que Deus ele preparou, que é para quem é virgem prudente, é ter o corpo igual ao corpo de Jesus.
Essa é uma das promessas. Receber um corpo incorruptível, um corpo onde o pecado, a morte e a doença não têm acesso. Mas Satanás ele tem distraído as suas com as preocupações, com os prazeres que essa vida oferece, que é para as pessoas pensarem que viver longe de Deus é melhor. Mas, meu amigo, minha amiga, viver ao lado de Deus, ser cristão é um privilégio. É um privilégio simplesmente para quem tem experiência e para quem sabe. Por isso que Satanás ele tem conseguido desviar as pessoas. Você vê que, vou dar um privilégio, vou falar para você de um privilégio do que é ser cristão. Você vê, por exemplo, o apóstolo João, que escreveu o Evangelho de João, escreveu 3 epístolas. E o livro de Apocalipse, exatamente no Evangelho de João, no último capítulo, quando Pedro ele vai perguntar para Cristo sobre o futuro de João, e o que é que vai acontecer quando você ir? Cristo ele respondeu para Pedro: o que te importa saber sobre ele, que ele viva até que eu volte. Exatamente que João ele teve um privilégio de ser arrebatado em espírito. Você vê que no livro de Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 10, ele descreve a experiência que ele teve com o Senhor Jesus Cristo glorificado, que é a experiência que os cristãos que estiverem vivos no arrebatamento irão de receber um corpo glorificado. Ele fala no versículo 10 que eu achei-me em espírito no dia que eu fui arrebatado. Ele foi tomado com força, ele foi raptado pelo Senhor em espírito. E ele disse que eu ouvi no dia do Senhor por detrás de mim uma voz como de trombeta. Está entendendo, meu amigo, minha amiga? Todo cristão que ama a Deus, que teme a Deus, irá de ter essa experiência. Eles irão de ouvir a trombeta do arrebatamento, o som da trombeta do arrebatamento. A pergunta é, meu amigo, minha amiga, se Jesus voltar, se a trombeta soar, você vai ficar ou você vai subir? Você vai se encontrar com o Senhor nos ares ou você vai ficar aqui nesse solo terrestre? Porque, meu amigo, minha amiga, depois que os cristãos serem raptados desse solo terrestre, porque não se irá de ter tempo de despedir ninguém. Imagina que o piloto ele está dirigindo o avião, ele é cristão, a trombeta soou, ele foi raptado, ele foi levado pelo toque da trombeta. Imagina alguém que é motorista, que é cristão, a trombeta soou, ele foi arrebatado, a roupa dele vai ficar, ele foi levado pelo som dos ares. Deus não vai frear o carro, Deus não vai frear o avião. Vai acontecer desastres terríveis no dia que o toque da trombeta soar. Somente os cristãos, os que morreram e os que estiverem vivos, irão de subir juntamente com o Senhor nos ares. Por isso, meu amigo, minha amiga, se você é um cristão Raimundo, um pé na igreja, outro pé no mundo, ou se você é alguém que é ímpio, que vive nessa vida, nesse solo terrestre, se a trombeta de Deus tocar, você irá de ficar. Por isso, meu amigo, minha amiga, uma das promessas e um dos sinais da segunda vida de Cristo, e essa é positiva, é que o evangelho do reino ele seja pregado em todo o mundo. Enquanto o evangelho do reino não for pregado, significa dizer que a misericórdia, a porta da oportunidade está aberta. Quem crê e for batizado será salvo e será arrebatado juntamente com o Senhor nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Amém? Espero que essa 11ª parte sirva de alerta para nós, porque olhando para a vida de muitos que são cristãos ou que professam a fé, eles vivem nessa vida como se Jesus nunca irá de voltar. Olha, Jesus pode voltar você estando vivo, você estando morto, mas ele mesmo falando, ele mesmo declara de onde sente que
O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não irão de passar. Tudo que Deus falou irá de acontecer. Amém? Vou fazer oração. Espero que o Espírito ajude você a refletir nessas verdades, a se posicionar e a entregar a sua vida para Cristo. Amém? Obrigado, Santo Deus, por me usares. Obrigado, Santo Deus, pela tua palavra que é mais doce do que o meu. Que o teu Espírito possa despertar essa pessoa para o evento do arrebatamento da Igreja de Cristo, assim com que ela possa consertar a sua vida, ela possa se examinar e ter a capacidade de levar o Senhor a sério e de abandonar o pecado e de se posicionar e entregar a sua vida para Cristo e de viver o Evangelho conforme o Senhor quer que ela viva. Só tenho que louvar e agradecer de coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê? Diga ao missionário, glória a Deus, amém, e graças a Deus. Deus te ama. A prova que Deus te ama é que Ele está te dando o privilégio de você ouvir essa verdade, que um dia a trombeta irá te tocar e as virgens prudentes, que são aqueles homens e mulheres que amam a Deus, que temem a Deus, serão arrebatados juntamente com o Senhor nas nuvens a encontrar o Senhor dos ares. Amém? Diz a todos vocês um bom final de semana. Desejo estar com vocês na 12ª parte dessa série de mensagens sobre a parábola das 10 virgens. Um bom final de semana. Até a próxima. Tchau.